Vou chamar agora a Rafael para se apresentar e volto em seguida para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Olá, boa noite. Eu sou o Rafael Ribeiro, eu sou idealizador e coordenador do Festival Pajubá, primeira edição, Festival de Cinema LGBTI+, do Rio de Janeiro. Como a Laís falou, o festival está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, através do governo federal, do governo do estado, a partir da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, pela Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu, com a Laís, fiz a curadoria da Mostra de Documentários, sou documentarista também, e estou aqui ansioso para assistir, não, para conversar, né, com a galera que está representando aí os filmes Boreal, A Beira do Planeta, Manhã Soprou a Gente, Sangro, Cinema Contemporâneo, Essa Festa é a Minha Vida, Meg, A Margem que Migra para o Centro, Hoje Eu Não Fico no Vestiário, Estação Aquários, O que Pode um Corpo e Dominique, os filmes que fazem parte da Mostra Brasil Documentário e estão concorrendo ao prêmio do Troféu Pajubá de melhor filme documentário. Bom, vamos começar, Laís? Vamos sim, gente. Só queria fazer um adendo que o festival ele começou nessa segunda-feira, que é uma semana que é para os roteiristas, né, da série que é o Brasil, uma semana de ponto de virada na nossa narrativa, então eu estou muito feliz com essa semana e muito feliz com o festival acontecendo durante essa semana, que começou no 8 de maio, né, e todos os eventos que tem de março, e enfim, a gente está acompanhando paralelamente todos os eventos que estão acontecendo aí, né, para que podem ser decisivos para o nosso futuro. Eu queria dar boa noite primeiro aos realizadores que estão aqui com a gente, agradecer, né, por aceitarem o nosso convite de debater, primeiro de submeterem seus filmes, né, para a gente, para poder fazer essa curadoria, né, que é um voto de confiança quando vocês mandam os filmes para qualquer festival, né, submeter a curadoria para que eles possam ser exibidos, então a gente agradece por vocês primeiro mandarem o filme e segundo estarem participando aqui do nosso debate. Dito isso, eu queria propor uma questão aberta a todos, no sentido da gente pensar um pouco a premissa dos filmes, né, um pouco, o processo, né, que a gente se dá, que os filmes se dão, assim, o que foi que instigou vocês a fazer os filmes que a gente hoje está aqui conversando. Então, eu queria saber um pouco mais, assim, do processo de pesquisa e realização do filme de cada um de vocês, né? Então eu vou chamar primeiro aqui pela listinha aqui da minha planilha o Bernardo Assis, que é o diretor de Boreal, para poder falar um pouco do processo do filme e em seguida a gente vai chamando as outras pessoas. Olá, boa noite. Eu sou Bernardo de Assis. É um prazer estar aqui. Eu sou ator, diretor, sou carioca, mas moro em São Paulo. Eu sempre fui do teatro, mas o audiovisual entrou na minha vida a partir do momento que eu me tornei e assumi a minha identidade enquanto transhomem, e eu percebi que o teatro não me cabia mais e o audiovisual abriu as portas para mim. O meu curta-metragem, documentário Boreal, ele nasce de um curso chamado Áudio Transvisual, que foi ministrado pelo cineasta André da Costa Pinto no meio da pandemia. Então foi um curso totalmente remoto, totalmente gratuito para 30 pessoas trans que queriam de alguma forma ingressar nesse mercado do audiovisual. E a princípio a gente teria 2 meses de aula e a gente faria algum exercício, né? A gente criaria alguma coisa. E lá no meio das nossas aulas, a gente recebeu o convite da Mídia Ninja para exibir tudo que a gente tivesse produzido, né? Então, isso deu um gás para a gente pensar em roteiro, em produção mesmo, né? E, bom, no meio de uma pandemia, eu sozinho em casa, o que eu ia fazer, né? Eu tinha um celular na mão e uma vontade de contar alguma história, de criar um curta-metragem.
Então, eu fui atrás da Gervásia Boreal, que é uma drag queen de São Paulo, que durante esse período ela fez diversas ações sociais com moradores de rua, onde ela ia completamente montada de drag queen, entregar marmitas, cobertores, conversas, enfim. E eu acabei seguindo ela por alguns dias para criar esse curta. E esse processo, ele nasce desse lugar de ter um celular, de precisar contar essa história e no meio desse momento tão louco que a gente está vivendo, quais histórias a gente quer contar, né? Então, foi um pouco nesse lugar, assim. Obrigado. Dando seguimento, vamos chamar a Bruna Barros e Bruna Castro, de à beira do planeta Amanhã Soprou a Gente. Oi, tinha uns problemas aqui clicando no desmutar. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, de tantas pessoas bonitas e entre tantos filmes bonitos também. Eu sou Bruna Barros e, enfim, só para diferenciar, né? O Aber, ele nasce de uma vontade de falar sobre como o amor é uma coisa um pouco espinhenta, na verdade. Quando a gente começou a pensar no filme, a gente estava com umas ideias de expurgar, na verdade, algumas mágoas que a gente sentia em relações familiares. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. E que, no fim das contas, esse processo de cavucar para encontrar essas mágoas e encontrar tudo de não muito interessante que a gente sentia a respeito disso, virou um processo de cura. Então, foi um filme que passou por vários momentos, na verdade, no seu processo de criação, de mudança de mentalidade da gente, assim. Então, eu sinto que é um pouco isso, assim, o motor do À Beira. Uma vontade de falar sobre uma relação de mágoa que virou um processo de cura para nós duas, assim. A gente começou o processo criativo com cartas, na verdade, a partir de uma carta que eu escrevi para a mãe de Bruna, e isso desembocou em vários processos da gente tentando ver para onde é que isso ia, e poesia, e imagens, enfim, que no fim das contas deu no que deu. Se você quiser falar mais um pouco. Boa noite a todos, eu sou a Bruna Castro. Só para adicionar que eu fui também pela Universidade Federal da Bahia, através de um componente de produção de documentário. E acho que é isso. Obrigada, meninas. Queria chamar agora o diretor do filme Sangro, Thiago Minamisawa. Falei certo? Sim, agora foi certo. Bom, meu nome é Thiago Minamisawa. Eu trabalho principalmente com cinema de animação. E o Sangro foi o primeiro curta-metragem que eu dirigi, né? Em parceria com o Bruno Castro e com o Guto BR, que também fez uma co-direção e assumiu as animações, né? O Sangro, ele é uma história muito pessoal, né? É um documentário sobre o meu namorado e o momento em que ele descobriu que ele vivia com HIV, quando a gente estava com 2 semanas de namoro, e ele veio de uma conversa que nós tivemos em que ele dizia que, embora a medicação pudesse tornar o vírus infectável, né, e isso trouxesse o tratamento, né, médico dessa questão, ele tinha muito medo do preconceito social que o vírus trazia, né? E ele se sentia entrando num segundo armário, como se agora ele não pudesse falar para as pessoas que ele vivia com HIV
E depois de tanto tempo tendo que para assumir a própria homossexualidade e tudo, agora ele se vê entrando nesse novo armário. E aí foi quando eu falei para ele que eu iria fazer um filme que ele pudesse contar para o mundo todo que ele vive com HIV e que a gente, de alguma forma, mudasse a forma que as pessoas olham para essa questão, né? Tentar desestigmatizar um pouco o vírus. E aí foi assim que nasceu o sonho, isso em 2019. Obrigada, Tiago. Felipe André, diretor do filme Cinema Contemporâneo. Boa noite, todo mundo. O cinema contemporâneo surgiu... Na verdade, eu estava procurando há algum tempo já. Eu realizei o filme no final de 2019 e eu estava procurando há algum tempo qual mídia me daria mais segurança e suporte emocional, digamos assim, para falar sobre a minha experiência de ter sido vítima de estupro por um longo período de tempo na minha infância. E aí eu experimentei várias mídias, por assim dizer. Eu tentei literatura, tentei poesia, tentei teatro, mas acabou que um belo dia eu vi um comentário de um curador de cinema que eu interpretei de forma errada, mas foi bom de alguma forma porque me deu o disparador que eu precisava, falando que ele não queria mais ver nas seleções de festivais documentários em primeira pessoa, porque ele estava cansado. Essa foi a minha interpretação equivocada do que ele falou, mas daí eu tomei quase como um desafio de fazer aquilo que eu digo no filme, que é o fato que a única pessoa que poderia contar essa história com alguma propriedade seria eu. Então não poderia existir se não fosse um documentário em primeira pessoa. Então eu resolvi unir, talvez como uma forma de proteção, porque ainda é um tópico muito delicado, muito difícil, falar um pouco sobre as políticas de feitura e exibição e comercialização do cinema agora, e unir isso com a minha experiência, assim. E foi esse o disparador do processo. Obrigada, Felipe. Queria chamar Ulisses Arthur, que é o diretor dessa festa, É a Minha Vida. Boa noite, Laís, boa noite, Rafael. Obrigado pela seleção, assim, é sempre especial para mim exibir esse filme. E uma introdução dele é basicamente assim, eu tenho ao longo da minha trajetória, eu tenho filmado e fotografado pessoas LGBTs, QI+, e um recorte muito atencioso para o interior, né, que é um lugar, enfim, eu sou do interior, fiz a universidade numa cidade do interior, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e nesse momento, assim, essa sobre o Piteco. Ulisses, você está com um pouco de delay, a sua internet está oscilando. Você está me ouvindo? Enquanto a gente... Consegue me ouvir? Agora sim. Desculpa, eu volto para o começo ou alguém já começou? Pode voltar do começo. Pronto. Enfim, gente, boa noite. Basicamente, essa festa é a minha vida. Eu acompanho o Piteco, que é uma pessoa super importante lá em Cachoeira, que tem uma lanchonete, que é uma lanchonete muito famosa, muito frequentada pelos moradores locais e pelos universitários. E eu era um super frequentador da lanchonete, um super cliente, enfim, me alimentava o tempo todo nessa lanchonete, tinha até, enfim, podia até comprar fiado lá. E, de repente, eu descobri que Piteco tinha uma devoção muito grande a uma festa chamada Festa da Ajuda, que é uma festa popular de Cachoeira, uma festa muito antiga,
de uma época ainda colonial da cidade, e uma festa que é formada por embalos populares, né? Durante alguns dias a população sai em cortejos pela cidade, é uma espécie de carnaval. A polícia está com um pouquinho de problema na conexão dele. Vamos ver se ele consegue estabelecer, mas eu quero pedir para Larissa Nepomuceno, diretora de Meg, falar um pouquinho sobre o processo do filme. Larissa? Oi, boa noite. Eu sou documentarista e pesquisadora, moro aqui em Curitiba. O Meg nasceu em 2018, durante um curso de cinema, então foi um dos exercícios do curso e foi meu primeiro filme. Durante o curso, eu já sabia da existência da Meg, por conta de uma palestra que eu tinha participado, quando ainda estava na universidade, um ano antes. Mas eu lembro que durante o curso eu vi a notícia de que ela tinha se formado no doutorado e que agora era a primeira travesti negra com esse título de doutora no país. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz por ela, porque eu lembrava dela, por outro lado, eu fiquei muito incomodada, porque era a primeira, né? Então, eu comecei a ter esses questionamentos e lembrei de que tudo que eu já tinha ouvido falar sobre travestis eram sempre coisas muito negativas e estereotipadas. E aí, a partir desse incômodo, eu decidi propor o projeto para Meg, para que ela pudesse, enfim, falar um pouco sobre ela e que o filme fosse quase como uma extensão da militância dela. E felizmente ela aceitou. É isso. Eu queria chamar agora Nicole e Gustavo. Gustavo tá aí? Não. Guilherme, Desculpa, li errado. Os diretores de Hoje Eu Não Fico no Vestiário. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Laís. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz, muito honrada de eu exibir meu filme ao lado de tantos filmes excelentes, assim, assisti todos e fiquei maravilhada com o potencial criativo e sensível de cada documentário. Então, parabéns a todos. E o meu documentário, Hoje Não Fico no Vestiário, ele nasceu da vontade de contar a história do time Capivara Esporte Clube, que foi um dos primeiros times LGBTs que surgiu no país. Ele começou como um time de futebol, voltado só para homens, né? E foi crescendo, né? E nesse crescimento ele foi abordando outros times, que foi handebol, voleibol, e foi criando uma família. Estou muito feliz de estar aqui. Vou deixar um pouquinho o Guilherme falar também sobre o documentário. ok. O documentário, né, a pergunta que era como ele foi instigado pela necessidade de fazer também um projeto na HFA, aqui em Curitiba, onde eu e a Nicole nos conhecemos. A gente estudou lá cinema, e a gente precisava fazer um projeto de documentário, e esses projetos eram feitos em grupos, né? Eu dividi em grupos a turma inteira, e a Nicole acabou ficando sem grupo. E apareceu pra gente com o projeto falando, gente, eu tô sem grupo, então vocês têm projeto? A gente tinha alguns. Colocamos em pauta, votamos, e achamos que o dela tinha maior força, assim. E, pessoalmente, eu concordo, porque é uma coisa assim, a gente ainda era estudante em 2019, quando a gente fez, e eu vejo muitas falhas técnicas no filme até hoje, eu fico... Né? Mas a narrativa tem muita força, sabe? Ela carrega o filme por ela mesma. E eu acho que é por causa dessa história que ela quis contar que o filme, até hoje, nos rende convites para lugares como essa live hoje. Obrigada, pessoal. Queria chamar a diretora de Estação Aquários, Flávia Correia, que está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho do processo do filme. Oi, boa noite. Então, eu sou uma das diretoras, né, do filme Estação Aquários. Somos 6 co-diretores. Estação Aquários nasceu dentro de um projeto no SESC, aqui em Alagoas, chamado Ateliê SESC de Cinema.
e a gente estava na edição número 10. E a gente só tinha uma primeira ideia, né, que seria esse fio condutor, que o tema era o trem, o VLT, o trem, né, o que circula aqui na cidade. As outras edições do ateliê passaram por bairros, e aí a nossa coordenadora achou que o trem seria essa coisa que poderia conectar, né, todos esses espaços que a gente circulou nos anos anteriores. Eu já tinha participado de outras edições do ateliê como uma das instrutoras, inclusive nessa edição, e é um projeto que eu admirava muito, né? Porque justamente dava essa oportunidade de todas as pessoas passarem pelo processo, né, dessa ideia inicial, do audiovisual, roteiro, direção, produção, a filmagem, a montagem, tudo de forma coletiva. Então, a gente começou com a pesquisa, tinha essa ideia de entrevistar algumas pessoas, mas a gente também entendia que era um espaço que a gente poderia experimentar livremente, né? E eram muitas pessoas, muitas cabeças, muitas ideias, e a gente sabia que, além das entrevistas, a gente precisava entender mais o que acontecia naquele espaço, né? Público, espaço de vivência, espaço de trabalho. E optamos por convidar algumas pessoas para fazer performances e a gente mesmo circular, né? Ter essa vivência. Algumas pessoas já usavam o trem no seu dia a dia, outras não, então foi uma grande experiência coletiva. E a gente teve também uma surpresa incrível, que foi na noite anterior da última diária. A gente soube que o coletivo Umbral, que é um coletivo que já fazia intervenções urbanas, mas eles nunca diziam, só diziam na noite anterior onde eles iam ocupar, e uma das nossas diretoras descobriu que seria justamente no VLT. Então, a gente encaixou nessa diária. Após a entrevista, a gente embarcou no trem, conversou com eles e liberaram a gente fazer as imagens, e foi uma coisa que enriqueceu grandemente, assim, o nosso curta. Obrigada. Eu queria agora chamar os diretores de O Que Pode um Corpo, Vitor de Marco e Marco Piccoli. Olá, eu sou o Victor, você que é o Márcio. Eu queria muito agradecer também, estou muito feliz de estar participando. E o Que Pode um Corpo, ele... Assim, é muito difícil responder essa pergunta, porque eu não sei bem ao certo da onde que ele nasceu. Né? Sempre eu costumo falar que o Que Pode um Corpo, eu acho que ele já vem sendo gerado, né, há muito tempo, porque como ele é um filme muito pessoal, tipo, eu acredito que eu já estou né, fazendo ele antes mesmo de eu saber que ele estava sendo feito. Mas a gente tomou essa decisão de fazer o Que Pode um Corpo em 2019, e daí a gente tinha uma ideia muito fixa de como é que ele seria, com imagem de arquivo e tal. E aí isso foi mudando a partir do momento que eu conversei com o Márcio, e a gente teve certeza que a gente queria, para além de falar sobre a minha deficiência, a gente queria também me colocar ali enquanto Victor artista. Então, o filme ele nasce muito desse ponto, que é quando o Victor pessoa e o Victor artista se encontram. Então, foi assim que nasceu a premissa, pelo menos, e o resto foi se dando de um jeito muito natural, acho. Obrigada. Agora eu quero chamar a Giovanna Giovanni, diretora e roteirista e montadora de Dominique. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui, né, representando o Dominique. Eu não sou a diretora do filme, quem dirigiu foi a dupla Tatiana Issa e Guto Barra, que são pessoas que já têm uma longa trajetória em retratar, tanto em cinema quanto em televisão e projetos também para a web, pessoas do universo LGBT. E eles não puderam estar aqui, então eu estou aqui representando, já que eu fiz parte da equipe na roteirização e na montagem, né? Eu basicamente me defino como montadora, desde 2002 trabalho com isso, mas também sou realizadora e grande entusiasta do universo documentário, pois eu acho que é um universo de guerreiros e guerrilheiros, admiro bastante, e enfim, parabéns também pela iniciativa do festival aqui, dando esse espaço para o documentário. E Dominique surgiu de uma pesquisa
em que Guto e Tatiana estavam no Pará, pesquisando para uma série, para a HBO, e ao pesquisar, encontraram Dominique em Belém do Pará, porque ela fazia parte de uma ONG, na época ela era uma grande ativista, e ao conversar com ela, eles foram se encantando primeiro, assim, como ela é desenvolta, falando quando ela tem um pensamento muito forte em relação a tudo, e como ela é uma pessoa extremamente crítica. Isso num primeiro, digamos assim, numa primeira, né, contato. Um segundo contato, eles já viram o quanto ela tinha uma relação muito forte com a mãe, né, com a Dona Deca. E a Dona Deca não estava ali acessível no momento, porque ela mora em outro lugar, como vocês, quem viu o filme sabe, né, numa ilha mais afastada. Mas o amor e as histórias de afeto e aceitação e integração eram tão lindos que a Tatiana e o Gus ficaram tão apaixonados por ela que resolveram dar uma pausa na série e fazer algumas diárias com a Dominique e sua mãe. E ela topou. Então foi assim uma coisa meio que aconteceu por um encantamento mesmo, assim, da história. E ficaram alguns dias com ela, e aí, obviamente, todo mundo se apaixonou pela Dona Deca, que é uma figura incrível, maravilhosa. E o que eu posso dizer é que no contato com a montagem, assim, eu não sabia muito sobre o projeto. Quando recebo para montar, eu gosto de saber muito pouco para não ficar com um olhar viciado ou um olhar próximo da direção. Então, né, ter um olhar, digamos, mais entre aspas puro. Então, quando eu fui descobrindo essa mãe ao longo, né, desse material e fui me apaixonando por ela. A Dominique também é maravilhosa, mas logo a gente teve essa estratégia de ter esse caminho de encontrar a mãe é o ponto central do filme, e depois a gente tem mais um debate sobre várias questões, enfim, da biografia da Dominique, e também a gente descobre as outras irmãs dela que também são transexuais. Então eu fui criando esse roteiro em cima desse meu encontro com elas virtual, digamos assim, já que infelizmente eu não conheço elas pessoalmente. Então foi um enamoramento mesmo de procurar um encontro de afeto com uma travesti que tem uma família muito afetuosa e que, de uma certa forma, procura também quebrar um pouco a narrativa, muitas vezes, né, bastante divulgada sobre a não aceitação, que é uma realidade triste, a violência contra as transexuais no Brasil e as pessoas LGBT, que é absurdo, mas ao mesmo tempo trazer um respiro de amor e afeto e como isso pode ser transformador para uma pessoa. Então foi mais ou menos a genealogia de Dominique. Obrigado, Giovana. Obrigado a todo mundo. Agora eu vou conduzir aqui um papo com a galera da sessão 2, a sessão que a gente está chamando de Minha Vivência e Resistência. Esse foi um eixo que a gente recebeu por volta de 90 filmes, né, na mostra documentário, e os filmes falaram mais com a gente do que a gente falou do desenho que a gente quis fazer aqui nas duas mostras e nos eixos que a gente dividiu. A gente sentiu que existiam dois tipos de filmes documentários aí sendo produzidos, e o eixo 2 são filmes que nascem mais de dentro para fora. Isso não é necessariamente uma regra, mas a gente tem, por exemplo, Dominique, que é um filme que não é um filme em primeira pessoa, mas é um filme muito pessoal. A gente vê que as personagens se doaram muito ali e tocam em assuntos muito, muito pessoais, de família, do corpo, né? Diferente do segundo eixo, que depois a Laís vai se aprofundar. Então, são filmes que são muito pessoais para os realizadores ou para os personagens, né? E que tratam aí de temas sociais os mais variados, mas que muitas vezes requer uma coragem muito forte de se colocar na tela, de falar de temas que podem ser tabus até mesmo para as pessoas que estão se propondo a realizar, né? Muitas vezes esses filmes são até uma forma terapêutica de se curar, de se aceitar, né? De tentar, através dessa produção, também transformar a forma como esses assuntos são debatidos, né? E então eu queria convidar
os realizadores dessa sessão, né, para pensarem aqui comigo o porquê de fazer um filme documentário, né, de se utilizar dessa linguagem para fazer um filme sobre suas próprias vivências. Acho que a gente está na produção de documentário com esse tipo de filme em primeira pessoa muito em voga, né? E a gente se deu no desafio assim de buscar filmes que tragam essa narrativa, mas que contribuam para debates que consigam tocar as pessoas em geral, né? Que não seja um filme de si para si mesmo, mas que isso carregue uma mensagem para pessoas em geral. Então, assim, não é uma pergunta, agora é mais uma discussão geral, que um consiga entrar um pouco no outro, mas como é que foi esse processo, né, de fazer um filme em primeira pessoa? Vou convidar as duas Brunas, da Beira do Planeta Amanhã Soprou a Gente, para abrir aí essa discussão. Vocês. Referenciando o Felipe, né, que falou sobre o filme dele, sobre o comentário, né, do curador e tal, e sobre ele ter falado que ninguém poderia contar essa história melhor do que ele, né? E eu acho que é basicamente isso também com o nosso caso, que é o A Beira do Planeta Amanhã Soprou a Gente. E também uma questão de perceber em alguns documentários essa coisa do olhar do outro sobre uma pessoa e sentir muito esse lugar do objeto mesmo, sabe? A gente não queria trazer esse lugar do objeto, a gente queria ser mesmo retratada enquanto pessoas mesmo, assim, sem esse olhar de fora, sabe? Então, acho que é por isso, tá cansada de se ver, se enxergar nesse lugar um pouco de exotificação e tudo mais. Então, eu acho muito importante essas histórias em primeira pessoa nesse sentido, não que outras pessoas também não possam contar histórias de outras pessoas, mas acho que sempre com cuidado mesmo, para que não seja, para que essas pessoas não sejam retratadas de uma forma estereotipada, exotificada. Enfim, acho que é mais por esse lugar assim que a gente foi. Quer dizer alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Bom, tá certo. Obrigado, Brunas. Acho que isso é uma questão que a gente colocou muito na curadoria em geral, das 3 mostras, né? De ter realizadores que tragam a representatividade, e isso ficou muito presente nesses filmes em primeira pessoa, né? Não, a gente tem também filmes de ficção, por exemplo, que também buscam trazer esse diálogo. Não é só o documentário em primeira pessoa que tem essa capacidade. Por exemplo, ontem tinha o Reforma, que é um filme que fala sobre gordofobia, o próprio diretor está ali atuando. Então, existem várias formas de se fazer isso, né? Mas acho que o filme em primeira pessoa ele tem essa potência, que é o caso também do cinema contemporâneo, né? Que é um relato muito corajoso do Felipe André. Queria chamar ele para comentar um pouco sobre como foi esse processo de feitura do filme, de se colocar ali como personagem. Felipe, com você. Oi. Tem uma coisa curiosa. Na verdade, eu queria só fazer um adendo aqui, porque eu comentei a questão lá do curador, que foi um disparador, mas depois eu tive uma conversa muito interessante com ele, em que eu entendi o que é que ele queria dizer. Na verdade, foi mais claro para mim o que é que ele queria dizer. Ele estava falando, na verdade, de filmes em primeira pessoa, em que o diretor, ou a pessoa que está ali com esse poder na mão, usa a história de alguém que não é ele, uma história externa, para falar de si. O que eu acho que é um problema um pouco grave, assim. Não gostaria de citar exemplos, mas vou, por exemplo, não sei, talvez seja um filme muito querido, Helena, de Petra Costa, que é um filme sobre
a dor da irmã dela, mas ela torna aquela dor dela, o que eu acho estranho, de alguma forma, assim. E aí, enfim, eu acreditei que fazer esse filme fosse ser uma espécie de processo de cura, e um dos motivos iniciais foi esse, assim. E o processo dele foi rápido, de certa forma, porque quando eu juntei a coragem para fazer, eu escrevi um texto e tentei gravar eu mesmo, só que não saía. Eu não tinha força suficiente para falar aquilo de novo e de novo até eu conseguir um take decente, que desse para fazer um filme daquilo. E aí eu tive a sorte de ter, nessa época, encontrado um amigo, um confidente maravilhoso, que é Gustavo Patriota, um ator daqui de Pernambuco. E eu meio que peguei na mão dele e perguntei se ele aguentaria fazer isso comigo. E foi um processo muito difícil, assim, ainda que rápido, porque foi num dia só que a gente gravou aquilo, mas era quase uma câmara de tortura, assim, você ter que ficar ouvindo aquela história de novo, de novo, de novo, de novo. E é isso, eu acreditei, enquanto eu estava fazendo, que ficar recebendo aquilo ia chegar num ponto para mim que ia normalizar. Não normalizar, mas enfim, eu ia ficar em paz de ouvir aquilo. E não é o que acontece, assim, até hoje é muito curioso que vem muita gente que foi vítima de abuso, de estupro, falar comigo, fala, nossa, teu filme me ajudou muito, e começa a contar a história, e eu acho meio desesperador, na verdade, ainda que muito bom que o filme traga essa coragem das pessoas compartilharem, mas é isso, às vezes as pessoas vêm para mim com um desejo quase de que eu vou dar a elas alguma coisa que elas precisam, assim, que eu entendi alguma coisa que elas não entenderam, quando não é a realidade, assim, talvez eu esteja entendendo ainda menos, mas o caminho foi esse, assim, acho que eu te respondi. Respondidíssimo, Felipe. Vou convidar agora aqui para falar, para trazer um contraponto, né? São exemplos radicais. Agora é a Giovanna Dominique, não é um filme em primeira pessoa. Ela falou um pouco aqui sobre o processo, né? De ter sido um filme até não planejado, dela não ter muito contato, mas o filme não passa isso, né, quando a gente assiste. Parece que é um filme muito afetuoso, revela aí uma relação familiar que talvez tenha passado também por um resgate, né? Porque não deve ser fácil, passa também por momentos de separação, é uma retomada de uma relação a partir do momento que a Dominique retorna ali para as origens dela, né? Então acho que você poderia trazer um contraponto aí de como é conseguir trazer um filme que trata de assuntos tão pessoais, que são relações familiares, e sem ter tido contato com essas pessoas, né? Primeiro, Rafael, poxa, fiquei super feliz aí com a sua análise e o quanto você achou que realmente tinha essa espontaneidade, esse afeto, né? Eu assim, posso, como eu não estava na filmagem, mas, enfim, como eu vi o material bruto todo e também sou bastante envolvida com o tema documentário, apesar de nunca, de fato, ter eu me aventurado em um filme, digamos, meu, em primeira pessoa, assim, eu entendo muito esse comentário do Felipe, assim, esse incômodo dele. É interessante porque eu acho que faz a gente pensar e evoluir enquanto realizador, né? Para a gente não ficar sempre no mesmo lugar, né? As Brunas, né? A Bruna também comentou. Eu acho que tirar esse lugar do exótico, né? E eu acho que no caso da realização da Dominique, o que eu acho interessante do documentarista é o lugar de escuta, você não chegar com uma pauta, você não chegar com uma verdade, você não chegar esperando que você vai escutar alguma coisa, entendeu? É você se deixar ser perceptivo e receptivo ao aleatório da vida, ao espontâneo, ao como as pessoas são, como as pessoas vivem, né? Porque quando você não faz isso, eu acho que você cai sim na categoria do estereótipo, você cai no exótico, você cai no transformar num safari humano, entendeu? E muitas vezes, infelizmente, alguns filmes caem nessa seara, digamos assim, que é bem perigosa, né? Então, eu acho que é muito uma questão da postura da pessoa que vai realizar, quando ela não vai se autorrealizar, digamos assim, como vocês fizeram,
eu acho que é uma postura realmente de quase psicanalítica, entendeu? De você se colocar num divã e você deixar a coisa fluir e deixar um caminho que a história vai tomar, porque é a vida daquela pessoa, é a forma que ela entende o mundo, a forma como ela sente o mundo, como ela percebe o mundo, né? É óbvio que você pode ter filmes que são filmes de debate, você pode ter filmes que têm essa pegada de você instigar alguém, né, a situações, mas falando especificamente desse universo, desse filme relato, desse filme conversa, não esse filme depois, não um filme entrevista, sair do lugar da entrevista, né, como o Coutinho mesmo já falava, né, sair desse lugar, dessa pauta e deixar realmente a relação humana acontecer. Então, eu acho que isso que abre portas, mesmo para uma coisa espontânea, rápida, que não tem o tempo até que eles gostariam que tivesse de fato, você saborear mais ainda, passar mais tempo com aquele personagem. Então, eu acho que a grande sacada que eu acho desse tipo de realização é essa delicadeza de saber se colocar como uma pessoa que escuta, como uma pessoa que muitas vezes vai escutar coisas que de repente vai, entendeu? Tocar ali de uma forma meio, nossa, mas deixa, sabe? É meio isso, assim, tentar não ter esse lugar de julgar, né? E deixar, e trazer essa confiança para que a pessoa se sinta à vontade de repente, tocar em questões muito íntimas, às vezes que as pessoas nunca nem verbalizaram para uma amiga e às vezes falam para uma câmera. Então, eu acho que é muito porque ela se sente, está num espaço de confiança mútua. Então, eu acho que passa muito por aí, tanto assim, a Dominique nem Dona Deca tinham experiências prévias com audiovisual, entendeu? Elas nunca foram entrevistadas, nem que fosse para um jornal de televisão, nada, até porque as travestis realmente nunca têm espaço, né? Nunca tem espaço para uma travesti num programa de televisão. Imagina dar um depoimento, no caso, eu moro aqui no Rio, no RJTV da vida, sabe? Você não vai, nunca o repórter escolhe uma travesti, né, para dar, mesmo que ela esteja passando. Existe essa falta de espaço, entendeu? Então, eu acho que não era uma questão elas já estão acostumadas com esse tipo de vivência. Não, realmente nunca tiveram. Então, foi realmente, eu acho que teve por mais que curto o contato, foi um contato de escuta, um contato de respeito, principalmente, né? Obrigado, Giovana. Bom, pensando então aqui, né, já fizemos uma interseção aí no que a Giovana chamou de filme-relato, com um filme em primeira pessoa, né, A Beira do Planeta e o Cinema Contemporâneo, eles são filmes muito fechados, né, assim, em si mesmo, no sentido de ser uma equipe reduzida, a própria pessoa que está fazendo o roteiro, está na direção, está na edição, né, são filmes que são muito íntimos. Já o Dominique não é isso, mas também passa essa sensação. E aí a gente tem 2 filmes, né, nesse eixo, que é o Sangro e o Que Pode um Corpo, que é um meio termo disso, né, porque são filmes com co-direção. O Thiago falou que partiu, né, dessa troca com o namorado dele, e queria que ele desenvolvesse mais aí como é que foi que essa troca, dessa experiência, dessa vivência de vocês acabou virando uma animação. Thiago? Bom, primeiro pegando, acho que um gancho também que tu falou, né, você estava falando por a Helena, e também sobre a Helena, né, assim, eu acho que esse é um exemplo para mim de um filme que me irrita extremamente. Mas é um filme que eu acho que parte para esse narcisismo, né? Que eu acho que a Petra Costa tem isso transbordando assim, na obra dela. Que é essa coisa de você quer falar sobre um assunto, mas você tem uma necessidade gigantesca de falar sobre si mesmo primeiro. Assim, né? E aí você deixar que o falar sobre si mesmo transborde no filme mais do que aquele assunto que você inicialmente iria retratar. Assim, né? Então, eu acho que esse é um grande defeito, muitas vezes, quando você parte para fazer um filme em primeira pessoa, principalmente quando você é o diretor, diretora, né, do filme, que você é também roteirista e tudo. Então, que você não tem alguém de fora que te dá algum tipo de barreira para esse narcisismo não explodir, assim, né? Então, eu acho que essa é uma questão, assim, quando se fala em filme em primeira pessoa.
e que eu acho que muitas vezes é o que causa esse cansaço das curadorias, assim, porque realmente existem muitas obras que acabam cometendo que acabam indo para esse lugar. É, em relação ao Sandro, né, bom, eu trabalho já, antes do Sandro, eu já trabalhava com animação, então a animação é a linguagem que eu encontro, assim, né, para contar histórias e tudo, então eu já sabia que eu iria fazer um filme de animação. Existiu um momento em que eu questionava se o Caio seria realmente narrador ou não do filme, né? A gente teve uma construção conjunta do texto, né? Então algumas frases do texto são realmente do Caio, outras frases são de pesquisas que eu fiz em vários depoimentos de pessoas que vivem com HIV em várias pesquisas também que a gente fez de entrevistas com outras pessoas que montaram aquele texto, né? Que então teve esse processo meio que docudrama do filme. Né? Então a gente construiu realmente um texto que foi muito trabalhado, muito editado e tudo, e que daí quando chega, né, na parte de quem queria expressar esse texto, que daí eu cheguei a pensar também na possibilidade de ser um ator. Era muito importante para mim que fosse uma pessoa que vivesse com HIV, né? Mas eu cheguei a pensar nessa possibilidade de ser um ator, principalmente por questão de que uma narração, muitas vezes, né, para um filme de ficção, ele tem muitas questões de vocais mesmo, né, assim, para não se tornar um texto entediante, tudo, algumas coisas que a preparação vocal de um ator muitas vezes está mais eficiente, assim, né, na parte de comunicação. Então, teve esse primeiro momento, mas aí testando alguns atores, acabei que eu percebi que não passava veracidade, e que tinha essa necessidade mesmo de que aquela fala fosse algo que você sentisse que a pessoa viveu, né, mesmo, assim, diretamente. E aí foi quando voltou essa ideia do Caio, e eu tinha muito dedo, né, de se ele estaria preparado para... Ele não é uma pessoa de cinema, não é uma pessoa que trabalha com essa área, então se ele estaria preparado para a repercussão que o filme pode trazer, né? Então foi muitas conversas com ele, preparando, dizendo o que poderia acontecer, e aí ele topou, e a gente acabou fazendo preparações locais com ele também, para melhorar a entonação e tudo, né? E foi realmente assim, a melhor decisão que a gente podia tomar no final, porque para ele, diferente do que o Felipe falou, acabou sendo realmente um processo de cura, sabe? Dele poder se ver falando muito aquilo, relembrar muitas frases do que ele viveu e tudo, mas também que essa repercussão que teve, né, o Samba foi um filme que circulou muito nos festivais e que ganhou vários prêmios e tudo, e muitas pessoas acabavam vindo falar com ele no final da sessão, e era engraçado, porque o medo que ele tinha inicialmente, que as pessoas fossem tratar ele com preconceito ou com algum tipo de afastamento, né, gerou justamente o contrário. As pessoas vinham abraçar ele, vinham falar palavras de carinho para ele, né? E é engraçado quando você usa o personagem num filme, né? Essa pessoa num filme, quando o público assiste esse filme, ele de alguma forma se simpatiza por essa pessoa como se conhecesse ela, né? Por mais que, tipo, o Sandro tem 7 minutos e foi um recorte do que a vida do Caio realmente mas as pessoas terminavam o filme como se conhecessem o Caio, queriam abraçar ele, queriam dar carinho para ele, gostavam dele, assim, porque tem essa empatia, né, que o filme em primeira pessoa gera muitas vezes, né? E esse processo dessa resposta acabou ajudando muito o Caio em lidar mesmo com a questão, né? Tudo ainda estava muito fresco para ele, então foi uma forma que ele conseguiu ir trabalhando bem na cabeça dele isso e ressignificar mesmo, né? Então a arte teve esse poder de cura para ele, que foi muito interessante. Acho que é isso.
Obrigado, Thiago. Agora, por último, vou chamar o Vitor e o Márcio, que também colaboraram aí na direção do Que Pode o Corpo. Queria que eles falassem um pouco aí de como foi essa colaboração, fazendo primeiro um pequeno comentário sobre o filme, né? Acho que ele tem uma aura muito forte, ele é um filme bem sinestésico, e queria entender também um pouco dessas intenções, essas escolhas de direção. O que vocês... Então, vou falar primeiro. Na verdade, eu me identifiquei muito, assim, com o que foi falado aqui, que é importante falar também, né, que o Fora do Corpo, ele surgiu muito também desse lugar, tipo, de que eu queria falar do meu corpo sobre o meu ponto de vista, né? Tipo, a gente vê muito filme sobre pessoas com deficiência e quando tu vê o por quem é feito, quase anula, né, a direção de pessoas com deficiência. Então, a partir, né, desse ponto, que é a minha visão sobre o meu corpo, né? E, claro, que é uma co-direção, mas é uma co-direção que eu estou nela. Então, o filme ele passa pelo meu olhar, né? E eu acho que também, tipo, a nossa direção, ela sempre, tipo, estava muito ligada e perpassou muito também uma vontade que era muito minha, assim, que era também utilizar o documentário como também uma forma de letramento, sabe? Tipo, a gente já fez algumas ficções antes e a gente sempre, eu também, sempre via que no meio da arte, no meio do cinema, falar sobre um corpo com deficiência ainda era algo que as pessoas não tinham nenhum conhecimento sobre. Então, era muito difícil a gente adentrar nesse mercado também, né? Falando sobre isso, sem que as pessoas tivessem sequer um letramento disso, né? Então, o filme, ele perpassa esse caminho também de como fazer as pessoas entenderem, tipo, né, o que é um corpo com deficiência ou o que é um corpo, né, que é basicamente o título do filme. Então, a gente sempre teve muito nítido pra gente que era por ser um filme né, que fosse um filme que não desse respostas, mas que gerasse reflexões e perguntas, né, também. Acredito que assim, a escolha do documentário sempre foi algo muito nítido, assim, para a gente enquanto linguagem. E a busca por essa, eu gosto dessa palavra, dessa sinestesia, de ser algo sinestésico, né? É bem nesse lugar de criar um universo particular e único que a gente pudesse fazer as pessoas entrarem. E entrando nesse universo, gerar essa reflexão, gerar essa palavra que o Victor usou, esse letramento, usar essa forma um pouco didática, mas também, ao mesmo tempo, fazendo buscando a reflexão, não apenas jogar mastigadinho tudo para a pessoa entender, assim. Então, essa busca dessa sinestesia vem disso, assim. E também pela questão de empatia, né? Porque a partir do momento que a gente utiliza os planos e os cortes da forma que a gente utiliza, a gente quer também falar um pouco sobre o corpo do Victor, tanto quanto algo estranho, por ser algo, aspas, diferente, mas, ao mesmo tempo, por ser algo extremamente comum, porque é um corpo como qualquer outro. Então, é essa dicotomia e essa brincadeira que a gente tentava fazer o tempo inteiro. Então, essa forma híbrida, tanto das narrações em off, de ser algo extremamente comum e clássico no documentário, mas brincando com a videoarte em certos momentos, brincando com ruídos na trilha sonora, fazendo essa mistura, né, de linguagem também. Obrigado, Vitor. Obrigado, Márcio. Vou chamar agora a Laís para conduzir a sessão 1. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas para vocês da sessão 2. Agora vamos falar mais sobre os filmes da sessão 1. Vamos lá. Quando a gente estava fazendo a curadoria, né? Geralmente, quando eu faço curadoria, eu digo que os filmes eles se escolhem no processo de curadoria, né? Então a gente vai assistindo uma quantidade de filmes e esse processo de assistir os filmes a gente vai
eles vão se mostrando, né? Então, eles vão, como o Rafael falou também, né? Eles terminam se escolhendo, não é a gente que escolhe os filmes, são os filmes que se escolhem, né? E criam esse conjunto de obras que vão dialogar a partir de um certo recorte curatorial. Então, como a gente dividiu a nossa mostra de documentários em 2 eixos, né? O eixo sobrevivência, a minha sobrevivência é resistência e lugares de pertencimento. Deixa eu ver se eu falei o nome certo. Espaços de pertencimento. A gente tem 2 extremos, né? A individualidade, né, e a ocupação dessa individualidade nos espaços. Então, a gente ficou pensando muito nesse sentido, assim, que não é possível falar de si sem a gente falar ou considerar os espaços que a gente ocupa na sociedade, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso também. E os filmes que a gente traz na mostra do documentário, né, através desse recorte, eles têm uma particularidade nesse sentido de trazer os corpos LGBTQI+, no tensionamento, né, ali no fronte dos espaços que estão ali, sejam eles públicos, espaços públicos, sejam eles festas, sejam ele o transporte público, né, ou espaços como as universidades, que é um pouco de cada tema aqui que os filmes tratam. Eu queria primeiro chamar Ulisses, que voltou, pedir licença, né, a vocês, chamar Ulisses, que voltou, para falar um pouco do filme dele, mas já adianto um pouco a minha pergunta, assim, como foi, né, fazer esses filmes nessa questão desse tensionamento entre o corpo e o espaço ali ocupado, né, seja numa empreitada com pessoas de situação de rua, né, seja numa festa popular, no meio de transporte como é o trem, numa universidade pública ou no esporte, né, que é um lugar tão, vamos dizer assim, fechado para a pessoa LGBT, né, tão difícil de sobreviver ali dentro, né, nesse ambiente do que é o esporte. Então, eu queria chamar o Ulisses para retomar um pouco da fala dele inicial e tentar dialogar com a gente nesse sentido do tensionamento entre o corpo e o espaço. Gente, obrigado, Laís. Dá para me ouvir direitinho agora, né? Enfim, tô com problema, os deuses da internet não estão me ajudando muito hoje, nem ontem. Ontem teve um apagão, mas vamos lá, vou falar para pelo menos registrar minha fala. Eu dirigi um filme chamado Essa Festa é a Minha Vida, que nada mais é do que um processo independente, de que eu peguei minha câmera, eu mesmo fiz a câmera, e fui registrar o processo do Piteco, que é um morador de Cachoeira, interior da Bahia, se preparando para a Festa da Ajuda, que é uma festa popular. E a coisa mais interessante desse processo, que me fez realizar esse documentário, que me fez filmar, é que Piteco é um cara que eu vou dizer assim, só se adorna, só se traveste uma vez no ano nessa festa. Então, assim, é um processo super ritualístico, é quase um happening, que Piteco se adorna, passa meses preparando a fantasia, meses fazendo essa fantasia, e basicamente o filme é um registro desse processo de montação, né? Um salão de beleza de um amigo dele chamado Fabiano, e tem uma prima dele também, chamada Dila. Então, são 3 pessoas nesse processo que é quase uma vigília noturna, né, que começa mais ou menos a partir da meia-noite e até às 5 da manhã, que é quando a festa se inicia. Então, basicamente, um gesto, o meu gesto foi ir nessa filmagem e filmar todos esses detalhes, filmar os diálogos desse processo, filmar um pouco a importância dessa festa para Piteco. E, basicamente, assim, só localizando esse filme, ele faz parte de um conjunto de filmes que eu tenho desenvolvido, que são narrativas mais livres, né, que eu posso fazer a câmera, narrativas de encontro, que eu posso encontrar essas pessoas e filmá-las e tentar fazer um filme a partir desse encontro, tentar pensar a forma do filme a partir desse encontro.
E basicamente é isso. Então, a ideia é fazer uma grande coleção de filmes de encontros com essas pessoas LGBTs. A maioria delas é de interior, então tem esse recorte. E o Essa Festa é a Minha Vida surge justamente desse desejo de produzir essa memória mesmo, né, dessas pessoas que são muito conhecidas, são muito famosas nessas cidades, são muito queridas, mas a ideia do filme é fazer com que essa presença ela continue, né? O filme também fica como uma memória desse lugar e memória da cidade, dessa pessoa. A princípio é isso. Obrigado, Laís, pela pergunta. Obrigado pela paciência. Desculpa pela a conexão ruim. Nada, querida. Que bom que você pôde voltar, né, para poder dialogar com a gente aqui. Bernardo, em Boreal, a gente tem uma série de tensionamentos ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão dessa exposição do corpo em dois ambientes que são diversos, né? Assim, a rua como um lugar de comum, né, para as travestis, mas também essa coisa da relação com as pessoas da situação de rua, né? A gente tem uma dicotomia ali. Eu queria que você falasse um pouco também dessa sua experiência como diretor, né, de produzir esse filme, assim, e trazer esses tensionamentos para a gente na tela. Bom, esse foi o meu primeiro curta. Eu nunca tinha dirigido nada para cinema, então foi tudo muito novo para mim, porque eu peguei a câmera do meu celular, eu roteirizei o que dava para roteirizar, eu editei, então eu acabei fazendo tudo, né? E a única coisa que eu sabia era que eu iria encontrar Gervásia Boreal, que eu queria registrar esse corpo dela enquanto drag queen na rua, em um momento extremamente delicado para o mundo, né? A gente estava ali mais ou menos em junho, julho, onde minimamente havia uma quarentena, né? Teoricamente as pessoas ainda estavam em casa, enfim. Então, foi muito complicado, porque eu queria contar essa história, mas, ao mesmo tempo, como chegar na rua e tomar os cuidados necessários, né? Onde eu tenho uma figura drag queen que chegava para os moradores de rua com uma marmita e eles não queriam saber da marmita, eles queriam saber dela, eles queriam abraçá-la, eles queriam um beijo dela. E tem a máscara, tem o álcool em gel, tem o distanciamento. Então, eu achava que seria muito complicado fazer esse filme, mas, na verdade, foi muito mais na prática. Porque é isso, né? Essa questão do documentário, você escreve o seu argumento. Eu ali que estava em um curso, que estava aprendendo a fazer isso, na minha cabeça escrevi um argumento belíssimo para esse documentário. E cheguei lá, não foi nada disso que aconteceu, né? Tanto que a minha ideia inicial era que o filme fosse ela na rua, que fosse a relação dela nas ruas com aquelas pessoas. Só que conforme a gente vai conversando, a gente vai descobrindo outros pontos, o filme tomou uma outra curva, né? No meio de uma conversa, ela surge e fala: olha, eu hoje faço drag por conta de uma amiga trans que eu tive, que faleceu de HIV. E aquilo ali veio muito forte para mim, porque eu não estava esperando por isso. Foi nesse momento que eu entendi, talvez o filme não seja mais sobre ela na rua, no momento pandêmico, talvez seja sobre essa relação de amor, de saudade, e o que ela faz hoje em dia para poder eternizar a memória dessa amiga, sabe? Então, Boreal é sobre essa pessoa, sobre essa personagem drag queen, até os primeiros 2 minutos, né? Depois a gente começa a enxergar o Lorenzo de Padilha, que é esse homem
50 a mais, gay, que faz drag, que tem as suas dores, que tem as suas violências, né? Todas as suas memórias, e como ele consegue transformar toda a história dele numa coisa bonita para o outro, né? E para o outro nesse momento tão difícil. Então, eu acho que passa um pouco por esse caminho, assim. A minha ideia era que fosse o Corpo na Rua, mas acabou sendo muito mais que isso. Obrigada, Bernardo. É engraçado você falar essa questão do argumento, porque eu fiz uma dissertação de mestrado que trata justamente sobre isso, né? De como a gente sai para filmar com uma coisa pronta na nossa cabeça e como o cinema ele atravessa a gente, né? Quando a gente vai para campo, né? Então, como Oli, que é um autor francês, ele costuma falar que a gente está sob o risco do real no cinema, né? Então a gente tem esse conceito que a gente está ali formulando questões na nossa cabeça que para a gente parece muito claro, mas o cinema vai lá e nos atravessa e enfim, a gente passa por esse processo de transformação fazendo filme e o filme termina saindo, muitas vezes é uma proposta completamente diferente do que a gente pensou inicialmente, né? Então, o cinema tem esses desafios, né? E quando a gente vai tratar de pessoas no cinema, né? Seja essa proposta uma coisa singular ou até mesmo auto-representativa, ou quando a gente vai tentar representar alguém, né, na tela, mesmo com um documentário, né, que é um cinema que é tão potente, tão possível de se fazer, né, tão desafiador também. Então, a gente tem Meg, né, que tem uma história de vida fascinante, e eu queria falar com a Larissa sobre esses desafios, né, de fazer esse filme nesse espaço de uma universidade que é exclusora, né, elitista, e quando Meg estudou era ainda mais, né? Então a gente hoje vive um momento de popularização do ensino superior, de abertura, né? Mas quando Meg estava ali no processo dela de formação para conseguir ser uma doutora, era uma história diferente, né? Então eu queria ouvir um pouco de Larissa esses desafios de perpassar, né, por esses ambientes e pela própria personagem. Bom, quando eu fui fazer o filme com a Meg, acho que a primeira coisa, eu falei para ela quais eram as minhas ideias, né? E tudo que eu tinha de ideia para colocar no roteiro, eu perguntava para ela para saber se ela estava confortável. A gente chegou a filmar na reitoria e na Fundação Cultural, que são lugares onde ela dá aula. Mas, felizmente, a gente não teve problema nenhum de filmar, a gente não teve problema com os alunos. Eu lembro que teve uma turma só, que a Maggie falou que não era interessante filmar, porque ela já tinha tido problema com algumas das alunas, isso eu, inclusive, não cheguei a colocar no filme, mas ela falou que teve uma das alunas que só começou a chamá-la no pronome feminino e pelo nome, quando ela chegou com o RG lá, dizendo que tinha retificado o nome. Então, a Maggie compartilhou algumas dessas questões com a gente, né? Mas no filmar mesmo, a gente não teve problema nenhum. Porque ela disse que como ela já estava ali naquele lugar de professora, né, de doutora, ainda que na época ela não fosse professora fixa da universidade, ela era professora substituta, ela disse que já não tinha esse problema, né? Mas não porque a universidade era aberta e já não tinha nenhum tipo de preconceito, mas porque ela já tinha o título de doutora. Então ela fala muito disso, que tem essa diferença, né? Da maneira como começaram a tratá-la quando ela se formou e aí começou a dar aula na UFPR, que é uma universidade bastante consagrada aqui em Curitiba. Obrigada, Larissa. Eu queria falar com Nicole agora um pouquinho, que é essa questão do esporte, como eu falei, né, quando tentei aqui esboçar uma pergunta para todo mundo, que que me fez gostar do filme de vocês é porque vocês trazem questões que vão além, assim, do próprio da representação dos LGBTs com um time de futebol,
determinado lugar, enfim, com aquela coisa de um diálogo possível, né, com o esporte, porque vocês trazem a questão do preconceito, né, do estádio como um lugar de catarse, onde qualquer atrocidade pode ser dita e todo mundo passa impune, né? A gente tem questões de gênero ali também, né? Porque vocês vão trazer as mulheres para esse campo de discussão. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão do envolvimento, assim, né, com esse pessoal do esporte, dos preconceitos, né? Porque é muito difícil, né? A gente não vê um jogador de futebol gay assumido, né? Que esteja em exercício da sua atividade, né? Da sua profissão. Assim, não existe. A gente sabe de histórias, mas não existe porque ali não é o lugar, né? A pessoa que faz esporte, ela não tem permissão, né? Publicamente, de ser o que quiser ser. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse desafio de representar o esporte no universo LGBTQI+. Bem como você falou mesmo, né? O esporte, ele visa o coletivo, né? Ele sempre propaga essa ideia, porém é um ambiente muito excludente, assim, né? Hoje a gente tem registrado mais de 23 mil jogadores de futebol, né? Que atuam profissionalmente, e não temos nenhum que se assuma realmente gay, né? Em contrapartida, a gente tem muitas polêmicas de alguns jogadores, né? Que a própria torcida, os próprios jogadores no meio, assim, que jogam, questionam, né? E essas pessoas, os jogadores, o que acontece com eles? Eles acabam perdendo seus contratos, entram em times de segunda divisão, Série B, Série C, né? Então, a gente tem muitos esses relatos, né? E o Capivara Esporte Clube, ele nasceu como um ato político, né? Então, ele foi um ato político no esporte de questionar isso, assim. Ele reuniu, um grupo de amigos que se reuniu para criar um time de futebol, onde eles poderiam jogar sem ser discriminados, sem ter uma violência em si, né? Porque o futebol, por mais que a gente tenha aquela ideia que move as paixões e tal, é uma terra sem lei, né? Onde as pessoas perdem a noção, onde podem fazer xingamentos raciais, sociais, homofóbicos, né? E isso é muito gritante no futebol, e isso vai além dos estádios, assim. Por exemplo, quando a gente estava gravando o Capivara, na cancha de futebol, onde eles treinam, né? Porque eles participam de campeonatos e tal, então toda semana eles treinavam, assim, né? Agora, por causa da pandemia, o time não está fazendo esses treinos, né? Mas, enfim, quando eu estava entrevistando um dos jogadores, um grupo de amigos que estavam jogando lá na cancha saiu e começou a fazer muito barulho ali em torno da entrevista e eu não estava conseguindo entrevistar. E o menino que estava operando a câmera parou de gravar e foi falar com esse grupo de homens, né? Falou assim, vocês podem fazer um pouco de silêncio, né? Porque a gente está gravando um documentário aqui. E a reação, assim, foi horrível. Então, um dos caras que estava ali agrediu o meu cinegrafista ali, que estava atuando. Dois, na Quebrou verdade, uma garrafa agrediram. de cerveja na cabeça dele. Isso mesmo. E a gente vê como que no futebol tem esse cunho violento, assim, né? Então, como que a gente vai ter um jogador que assuma essa orientação sexual, né? E o Capivara vem como um ato político, tipo, é possível, eles incluem e tem toda essa questão também dos gêneros, assim. Hoje em dia o Capivara, ele atua em 3 vertentes, né, em 3 esportes, né, e também agora agregou a questão de gêneros de mulheres, assim, e também estão querendo agregar outros hemisférios como o universo trans, assim, conversar, assim, porque por mais que tenha esses envolvimentos, ai, desculpa, eu fico um pouco nervosa, gente, eu falo um pouquinho rápido, perdão, mas enfim, o Capivara Esporte Clube também entende que ele exclui algumas pessoas, né, isso também inclui o universo trans, questão também social e racial, assim, então eles também trabalham para abordar todos esses tipos de gêneros e orientações sexuais para o esporte, né.
Vou deixar um pouquinho o Guilherme falar um pouco do processo de como foi feito o filme, como ele produziu, toda a equipe. Beleza. Escuta o tremor na sua voz, fica mais tranquilo. Ninguém aqui vai... Enfim. A produção foi, assim, razoavelmente tranquila, mas teve alguns casos, assim, que acho que vale mencionar. Por exemplo, a gente gravou, foi uma coisa, assim, realmente da gente vendo a coisa de fora, né? E eu acho que em torno do filme gira a história do fascínio todo, né? O fascínio de quem está fora vendo, né? Eu não faço parte da comunidade LGBT e fui o montador do filme. Então, para mim, eu tenho a impressão que transpareceu no filme essa história do... Eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que homossexuais passavam por esses problemas que relatam lá no começo do filme, na infância, tentando jogar, sendo excluído dos times na escola, sendo excluído dos times quando eles estavam tentando se desenvolver como atletas e tal. Então, eu acho que isso entrou muito, acabou transparecendo no filme, porque é realmente uma visão de fora. Nós fomos atrás deles, né? E nós chamamos eles para jogar numa cancha que nós arrumamos, né? Num lugar que eu não vou mencionar onde é, porque pela natureza do filme e por ser um lugar relacionado ao governo, e como eles não podem tomar partido em causas sociais, ele pediu pra gente que a gente poderia gravar, a gente só não poderia mencionar onde é. Então, esse tipo de coisa existe ainda. É evidente que é, assim, um debate em pauta ainda, sabe? As pessoas ainda querem discutir que se pode, se não pode, se devia poder discriminar no esporte dessa maneira ou não. As pessoas ainda querem lutar com isso, especialmente no esporte, né? E as pessoas ainda têm medo de se posicionar a favor, apesar de estarem fora do círculo como eu estou, né? Então, isso definitivamente foi uma coisa que eu senti na produção do filme, né? Cada lugar que eu ia, eu sabia que eu ia ter que mencionar tudo que implicava o filme e tudo que a gente queria colocar o filme para a pessoa saber, estar ciente dos riscos que ia passar, né? Especialmente vivendo sob um governo que não necessariamente apoia as causas. A pessoa tinha que estar ciente que se a gente mostrasse uma fachada de loja ou alguma coisa assim, algum tipo de apoio que nos deu, que o lugar apareceria e que a pessoa entraria a favor na discussão, né? Então isso foi uma coisa que a gente passou bastante. É isso, né? São desafios que a gente enfrenta e enquanto a gente tem um processo delicado, né, para se expor e se colocar em determinados lugares, né? Que é uma coisa que vai não vai de encontro, mas é uma relação que eu tentei estabelecer assim com a Estação Aquários, que é um lugar de tomamento, né? Eles tomam aquele lugar para si, não é, Flávia? Queria que você falasse um pouquinho dessa, que eu achei genial, assim, o link do trem como meio de transporte, como aquele lugar ali, para falar de outras coisas, para subverter, né, o trem e conseguir transformar, né, aquele lugar em um lugar de ocupação, né, um lugar de resistência. Eu queria que você tratasse um pouco desse tomamento ali daquele espaço, assim, da experiência da Estação Aquários. Então, Estação Aquários, esses corpos que frequentam esse lugar e às vezes também são impedidos de frequentar são os nossos corpos, né? Tipo, a própria sociedade, que também, ao mesmo tempo que ocupa, também passa por uma invisibilidade forçada dentro desses espaços. Por quê? Quando a gente começou a entender, até na parte, digamos, mais caretinha, mais inicial da pesquisa, e a gente achou informações tipo que a partir de um determinado ano não podia mais usar mão de obra, sei lá, escrava para aquilo. A gente, opa, olha isso, né? A gente vive no estado de Alagoas, onde tipo águas, né? Em torno de muita água, as lagoas aqui em volta. A gente entendeu que houve um aterramento para que aquela linha férrea fosse construída. Por que aquela linha férrea foi construída? Para servir aos senhores de engenho para transportar o açúcar.
Tanto que até hoje, de alguma forma, esse trem serve para transportar esses corpos que vão trabalhar, mas no final de semana o trem não funciona. Ou seja, essas pessoas não têm direito a usar o transporte público para um lazer no final de semana. E a gente estava também passando por estamos passando por uma situação na cidade também como é que eu posso dizer, de invasão, de atravessamento, de impedimento de transitar. A gente está sofrendo o afundamento de 4 bairros, pelo menos, na cidade, por causa de exploração mineral por uma empresa daqui. Inclusive, tem um trechinho bem rápido que a gente até na montagem falou assim, isso aqui tá meio... nem tá muito bom, mas vamos deixar isso aí. Que é um trecho que a gente passa, que é de um dos bairros daqui, o Mutange, e tinha essas máquinas trabalhando. É muito rápido, essa coisa de 2 segundos que aparece. E hoje esse trecho provavelmente já está... esse bairro já está esvaziado e o trem não passa mais por ali. E, enfim, são muitas questões que a gente trata, né? Por isso que tem a performance inicial também, remetendo a esse tempo dessa ideia de para quem serve, por que foi feito, por quem foi feito. A gente encontrou nas andanças da gente ambulantes, que são proibidos de trabalhar dentro do trem. Assim, são, né, as pessoas que também circulam por ali. Os outras pessoas que também estavam lá junto com a gente, como as meninas do Islã, não estavam ali não somente pela questão LGBT, mas são pessoas também do nosso convívio. A Isis já tinha ganho o Islã das Minas e é funcionária do SESC, inclusive, já participou do ateliê como realizadora também. Amanda. As únicas pessoas que a gente não tinha um contato direto, assim, mais íntimos, era o pessoal do coletivo Umbral, mas que hoje a gente já, assim, todo mundo se juntou, né, em torno de se entendeu, essa necessidade mesmo de transitar, de ocupar, e a gente fez essa relação, né, com tudo que estava acontecendo. A Isis também estava transicionando na época, assim, era uma coisa bem recente, e tudo que afeta a gente também, né, como pessoas da própria equipe. O grupo de diretores tem brancos, negros, pardos, lésbica, pan, enfim, héteros, toda essa mistura, como também, enfim, o próprio Bruno, que começou também com a gente no curso, mas que é quem assina a trilha, tá todo mundo, de alguma forma, atravessado pela situação do trem, do deslocamento da cidade também sendo impedida, né, de alguma forma. Enfim, foram várias coisas que fizeram a gente... O trem já veio pronto, digamos, a ideia do trem, mas a gente sentiu que a gente podia explorar todos esses caminhos. E eu acho que até eu já ouvi assim, a pessoa, mas aí não termina, vai para onde? Eu falei, justamente, a coisa está acontecendo agora. Essa ideia inicial também da gente pensar na era de Aquários, né? Isso tudo que está acontecendo, todas essas mudanças, isso foi um pouquinho antes da pandemia que a gente fechou o filme, não da pandemia, mas desse decreto, de cair a ficha do que estava acontecendo, que foi em dezembro de 2019 que a gente finalizou. Então, assim, a gente foi e está sendo ainda atravessado por muitas questões, né? E está tudo ali. É uma grande mistura, mas é o que é o retrato da gente, da sociedade, daqui dessa cidade, do que nos é permitido, dos impedimentos que a gente sofre também. Enfim, é muita coisa em pouco tempo, né? E muitas cabeças também, assim. Não é fácil você fazer uma direção coletiva, e não é uma direção coletiva de 2 ou 3 pessoas, foram 6 pessoas decidindo e conversando e trocando e jogando, né, suas próprias experiências enfim, ali tem um pouco de tudo. É um doc que a gente encontra outras pessoas, mas não deixa de ser também um reflexo, né, do nosso sentimento mesmo em relação a essa cidade e a tudo que nos é permitido ou não, né? Enfim. Obrigada, Flávia. Obrigada, pessoal. Rafael? Bom, estamos agora nos encaminhando para os últimos momentos aqui do nosso debate, então vamos abrir para as perguntas do público. Recebemos algumas perguntas no chat, no privado também. Brunas, como foi o processo de escrita do roteiro do doc? Acho que você já
deram umas dicas aí, né, sobre a carta. Acho que vocês podem falar um pouco mais sobre isso. Então, o roteiro a gente escreveu muito pouco, na verdade, porque o roteiro foi mais construído durante o processo de montagem. Então, eu escrevi uma parte, a gente tinha a ideia do que a gente queria colocar, a gente tinha uma divisão de etapas do filme e uma ordem específica que a gente queria colocar, mas escrito tudo não foi. Teve muita coisa que nasceu na ilha de montagem. Então, acho que é um pouco por aí. Certo, obrigado. Agora temos uma pergunta para Nicole e para o Guilherme. Assistindo o filme, senti falta de mais representatividade feminina. Por que a opção de colocar apenas uma personagem mulher? Vou falar um pouquinho. Então, a gente foi uma dificuldade mais técnica, assim, a gente tinha marcado algumas entrevistas com as mulheres, e foi bem no dia que aconteceu esse ato de violência na questão de futebol, assim. Então, a gente teve que adiar as gravações, assim, os nossos prazos estavam apertados, e infelizmente a gente não conseguiu abordar também, entrevistar mais mulheres, assim, né? Especialmente do time de futebol do time, assim. Mas, como o Gui falou, né, nosso documentário tem alguns defeitos, assim, né, e hoje a gente cresce com isso, assim. Então, por exemplo, esse foi um dos defeitos que me tocam bastante, assim, né, mas que visam para o futuro, para a gente melhorar em próximos documentários, assim. Olha, Nicole, falando aqui de forma pessoal, a gente recebeu alguns filmes que falam sobre esporte, e o de vocês foi o único que trouxe representatividade feminina. Então, mesmo que tenha sido uma só, acho que são reflexos também do meio, né? Ali, da forma como as pessoas estão se articulando, né? E mesmo que pareça de pano de fundo ali, está mostrando que tem um movimento, e acho que fica aí a sugestão para vocês explorarem essa realidade, porque eu acho que tem demanda, sim. E acho que tem uma coisa também, né, que vale lembrar, que é a história do time, né, que a Nicole falou, que ele começou com um time masculino, e daí foi um time masculino de outros esportes, e daí começou o time feminino, e assim, acabou quase que proporcional, considerando o número de jogadoras e jogadores que eles têm, né, não que tenha sido, porque não, vamos fazer proporcional, ninguém pensou nesses termos, mas acabou ficando desse modo. Então, a questão do esporte é justamente essa também, né? A gente tem um time LGBT, mas é só masculino. E daí depois vem o feminino. Então, entra na discussão do esporte e essa questão de gênero mesmo. E ela acaba sendo representada de uma maneira ou outra, mesmo que sem querer, no filme dessa maneira. Concordo. É isso aí. Acho que tem, só para fechar, agora eu tô falando demais, mas de qualquer forma, são coisas que eu vi dos outros filmes que acabaram não sendo selecionados, mas existe o campeonato que tá sendo feito, né? Um campeonato masculino que envolve times do Brasil inteiro, então isso acaba articulando outros estados a se organizarem, né? E a gente sabe muito bem como existe falta de representatividade desse sentido, né? Porque o campeonato tem patrocínio do Scruff, que é um aplicativo de pegação masculino, né? Então, a gente vê, por exemplo, como o futebol, do ponto de vista comercial, só é pensado, né, do esporte sendo feito por homens, né? E aí, acho que acaba... tem até um outro filme na Mostra Fluminense, convido todos já de antemão a assistirem os filmes da Mostra Fluminense, que é o Para Todos, que traz um pouco dessa discussão, é um filme feito de escola pública, e que são essas mulheres clamando por esse espaço no esporte também. Amanhã a gente vai conversar mais com esses realizadores, mas enfim, dando continuidade aqui para as perguntas, Larissa, como foi o processo de escrita do roteiro de Meg? Ele foi feito antes ou depois da montagem? Foi uma mistura, né? Eu acho que o documentário é sempre assim, vai se transformando durante o processo. Mas eu tinha
eu sabia qual eu queria que fosse a primeira e a última cena do filme, que foram cenas que a gente pediu, né, pra Meg, a gente avisou que ia filmar, enfim, posicionou a câmera, então tinha o começo e o final, e aí nesse meio também a gente já tinha combinado quais locações seriam e quais as perguntas faríamos para ela. E aí isso foi feito na pós, né, decidir qual imagem ia entrar, que parte da entrevista a gente ia deixar de fora ou não, então foi uma mistura dos dois, na verdade. E sempre conversando com a Meg, né? Vendo se ela se sentia à vontade, se podia filmar em tal lugar. Certo. Obrigado, Larissa. Ulisses, se você tiver aí, desbloqueia a câmera só para a gente saber, mas acho que você está só aparecendo o seu ícone mesmo. Mas, Tô sim, eu desligo para economizar a internet, mas... tá bom. Falar. Tá, daqui a pouco eu te mando sua pergunta, porque me falaram que você não estava mais aqui. Beleza. Tá. Bernardo, quais foram as limitações impostas pela pandemia para a realização do filme? Bom, as limitações, bom, foram inúmeras, assim, porque eu não tive nenhum tipo de equipe, assim, era eu sozinho com a máscara, com álcool gel e torcendo muito para que tudo desse certo, assim. Então, é isso, eu acho que a parte mais difícil foi entender como eu, que era uma pessoa estranha ali daquele momento, assim, como eu chegava com um celular para filmar aquelas pessoas, para conversar com aquelas pessoas que não estavam acostumadas comigo, né? E ao mesmo tempo não dava para ter uma conversa muito próxima, justamente por conta do distanciamento social. Então, eu acho que, mas ao mesmo tempo, assim, Boreal é sobre todas essas dificuldades. Eu até diria que se não fosse nesse período pandêmico, talvez esse filme nem existisse. Talvez eu quisesse falar sobre outra coisa, talvez eu buscasse uma outra personagem. Mas ele só aconteceu justamente por ser essa personagem dentro desse contexto, dentro desse espaço, com os mínimos recursos que a gente tinha. Então, eu acho que é isso. Perfeito, Bernardo, obrigado. Agora a gente tem uma pergunta para a Giovana. Quanto tempo durou o processo de montagem do Dominique? Como você trabalhou no dia a dia desse processo? Certo, eu recebi esse material depois que o filme foi todo filmado, né? Não foi um processo de montagem, né? Como acontece em vários outros projetos ao longo da realização, né? Eu recebi ele na íntegra em mais ou menos 4 semanas. A gente já tinha chegado ao corte final. Foi um processo de encontrar um pouco um fio. Já existia um conceito mínimo, que era esse movimento da viagem, né? Mas foi, na verdade, eu encontrar como a gente ia conduzir a história, que foi uma estratégia de a gente deixar a Dominique em uma voz em off sempre, né? Um depoimento em off, e que ela só aparece em on após o encontro com a mãe. E a mãe é esse ponto, digamos, central, né, desse encontro, que como se desvelasse, digamos, a sincronia da imagem e da voz. E dali a gente ficaria permanecendo num relato mais, digamos assim, crítico. A gente sairia um pouco desse ponto familiar. A gente entregaria o bastão para questões dela, avaliações dela, de como ela se coloca em relação ao mundo, do que ela fala em relação às travestis, em relação à prostituição, em relação às irmãs. E dali a gente voltaria para esse momento de grande afetividade, do depoimento da Dominique, falando sobre uma possível perda de sua mãe futura, né, devido à idade. Então, foi uma estratégia de ilha, né? Eu acabei, nos últimos anos, me especializando um pouco nisso, que é uma realidade do documentário hoje, de
por uma questão, às vezes, orçamentária, o montador não poder estar no processo, montando ao longo, né, quando o diretor não é o montador, tá? Não está ao longo do processo trabalhando criativamente, né, para que estratégias sejam debatidas de filmagem e tal. Então, como muitas vezes tem essa restrição orçamentária, os diretores filmam tudo e despejam numa ilha. E muitas vezes é muito difícil. Eu mesmo já realizei um longa-metragem, eu acompanhei uma personagem por 4 anos, então é muito difícil você lidar com um volume muito grande de material, de caminhos que você pode ter, você tomar uma distância da história, porque você está dentro, porque a imagem que o diretor vê não é uma imagem, é um gatilho da memória. Então é uma relação completamente diferente para o montador. Então eu acho que acaba que virou uma especialidade e que tem seus dissabores, né? Porque, né, muita coisa você não pôde, se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse pensado isso antes. Mas tem também muita graça e muita libertação, entendeu? Porque então vão te deixar livre, porque a gente precisa fazer esse filme acontecer. E no caso do Dominique, não, porque no caso do Dominique ele era bem sucinto, ele já estava bem encaminhado imageticamente, já tinha uma questão visual forte do fotógrafo. Então, ele não, mas assim, para casos de longa-metragem, que eu já fiz alguns, realmente acontece muito essa situação e é uma busca importante que eu acho desse trabalho ter um reconhecimento como um roteiro, mesmo que ele seja um roteiro na montagem, mas ele é um trabalho de roteirização também, que obviamente se mistura ao trabalho de montagem. Espero ter respondido a questão. Giovana, eu tenho uma pergunta. Assim, uma coisa que me chama a atenção no filme ele tem uma fotografia muito linda, isso é evidente, mas eu gosto também muito das entrevistas com a Dominique, tirando a mãe de lado, que ela é um show à parte, mas quantas entrevistas vocês fizeram com a Dominique? Porque isso que eu achei muito interessante, que não é um filme de entrevista que existe uma entrevista só, né? São vários pontos, aí se você tivesse a resposta, eu gostaria de saber. Foram 4. Uma delas não entrou, que foi bem curtinha, porque ela realmente não... Eles estavam num ambiente público que ela não ficou tão à vontade. Então, essa nem aparece no filme, mas foram 4, e ali no filme a gente conseguiu colocar 3, que tinha esse encadeamento, né? Então, desse momento da viagem, né, que ela está no outro local, que ela está basicamente em off, então vocês não veem onde ela está, né? Depois a gente tem ela dentro da casa já, da casa da mãe, né? Que ela tem o quartinho dela ainda, bem o quarto da filha ainda na casa da mãe, mas ela já sendo adulta, né? E tem o terceira entrevista que foi feita numa praça, que estava relativamente vazia, que ela se sentiu numa necessidade de abrir a temática da prostituição fora de casa. Isso eu sei porque que a Tatiana comentou que ela queria. Foi um pedido da Dominique. Então, como eu falei, é sempre importante você dar esse espaço para a personagem se sentir à vontade. Então, não estava no plano deles, porque já estava à noite, talvez a imagem não ficasse tão boa, mas a Dominique quer, eles foram lá e fizeram. Isso eu achei muito legal. E aí, depois, essa praça começou a ficar muito cheia, eles foram para esse quarto lugar, que aí realmente não rendeu, não desenvolveu muito as temáticas que ela estava querendo, assim. Mas eu só queria fazer um comentário que ninguém perguntou, mas eu gosto muito em relação a esse filme, que foi uma decisão deliberada da parte da montagem e também da direção, de que não houvesse o uso da imagem das irmãs, que são extracampo, digamos assim, do filme, né? Então, assim, até nesse sentido da Bruna, essa preocupação de não transformar numa coisa exótica, não utilizar a imagem como digamos, uma correspondência de uma fala ou como uma correspondência de uma verdade, né? Então, assim, o arquivo ele tem que ser utilizado de uma forma que transmita raciocínio, que transmita reflexão, ou que seja integrado parte da vida do personagem, se ele faz parte do ambiente que se a pessoa quer mostrar, se a pessoa tem isso numa camiseta, por exemplo. Isso diz mais sobre a personagem do que de fato pela foto. Então, eu achei essa escolha muito boa. Foi questionado o filme ao longo do trajeto de festivais, muitas vezes questionado, nossa, mas por quê? E muitas vezes, assim, elogiativo, porque, nossa, que bom que vocês não colocaram o filme nesse lugar, de utilizar as fotos das irmãs. Então, assim, eu acho que é uma reflexão para quem está querendo realizar filmes
que tem a questão de arquivo, que tem a questão da fotografia, de como essa fotografia pode contribuir para a narrativa do filme, para a construção do personagem, não ser simplesmente sei lá, uma transformação imagética de uma fala que está sendo dita em off. Só queria colocar isso que eu achei interessante. Perfeito, Giovana. Agora a gente tem uma pergunta para o Ulisses, é a seguinte: considero o filme muito sensível e sua abordagem. No filme dá para perceber uma certa relação entre você e Piteco. Em sua fala, você comentou que foi freguês dele. Como foi gravar com uma pessoa amiga nessa sua proposta de cinema solitário? Nossa, que pergunta interessante, mas também difícil. Olha, eu acho assim que foi um processo super bonito e enfim, foi um tempo de relação muito grande para poder chegar, né, pedir para participar, porque de fato é um momento muito íntimo, né? Eu considero esse momento da maquiagem, dessa preparação, é uma vigília noturna, né? Eles passam a madrugada inteira para chegar de manhã e brilhar de manhã. Então, enfim, acho que tem aquela coisa também, assim, tinha uma coisa muito forte de convencer o Piteco de que eu queria filmar, assim, tinha uma coisa muito forte de quando eu falei, eu posso filmar, posso levar a câmera para fotografar e tal. Ele falou, mas vai filmar o quê lá? Assim, não tem nada para filmar, assim, não tem nada para ver, assim, é só enfim. Aí eu falo, não, deixa eu fazer esse making off do processo. Tanto que, assim, esse processo, esses filmes solitários, assim, eles começaram super numa onda de, poxa, eu quero registrar para ter, sabe? Quero registrar porque, enfim, quero essa coisa, né, que a gente começa a estudar cinema e vai abarrotando os HDs de tudo quanto é coisa, vai filmando. Então, assim, primeiro eu vou muito pelo desejo de registrar mesmo essas pessoas, porque eu gosto delas e porque eu quero tê-las para mim, de algum modo quero gravar elas e tal. E depois é que eu acabo editando e descobrindo, é um filme que, assim, acho que também tem vários limites, né? Eu também duvido muito do material. Nossa, será que isso é um filme? Será que eu não estou viajando? Ou que eu estou muito apaixonado pelo material? Será que tem coisa aí? Aí vou dando forma, tanto que a filmagem dessa Festa da Minha Vida é de 2016. Então, de algum modo, é um arquivo revisitado. Eu tenho planos para esse arquivo, assim, que ele é muito... Tenho vontade de trabalhar um dia com a exposição, né? Eu fiz outro curso de outra personalidade LGBT de Cachoeira, que é o Tical. Então, assim, uma coisa são esses filmes isolados em um festival, mas outra coisa vai ser ver, sei lá, 10 filmes desses de pessoas LGBTs numa galeria, numa exposição ou numa mostra. Então, acho que o conjunto vai ter uma força também. Eu estou articulando um terceiro já, sabe? Eu acho que é uma coleção que pode acontecer a minha vida inteira, porque, como eu falei, é muito bom, assim, eu estou meio chateado um pouco com o cinema pela demora, pela demanda, pelo excesso, pelo preço, pela logística. Estou achando muito burocrático e esses processos um pouco mais solitários, em que eu pego a câmera, saio de casa e fotografo essas pessoas, eles são para mim processos de liberdade, assim, sabe? Eu poderia sair daqui de Maceió, ir para o Rio, encontrar o Rafael, dizer, Rafael, vou fazer um filme sobre você e, enfim, assim, o filme parte do encontro e o grande desafio que eu me coloco, né? Eu falei, nossa, esse filme tem que se parecer com essa pessoa, sabe? Não adianta, acho que alguém falou aí mais cedo de que não é aplicar a minha forma nela, mas tentar fazer a forma do filme a partir dela. Então, esse filme com o Piteco foi mais ou menos assim. A princípio, não tinha tanta pretensão de se formar um filme, mas hoje em dia eu gosto muito dele, assim. A ideia de trabalhar ele era como... Não sei se vocês lembram daqueles binóculos que você bota e vê uma fotinho com a luz e tal. Então, a ideia era que as pessoas, como se elas estivessem botando o olho no binóculozinho e tivesse aquele quadradinho,
que é uma coisa até meio porta-retrato, as bordas estão meio cortadas, então, de fato, é um retrato muito afetivo desse encontro, dessas pessoas, desse jeito de se arrumar, das piadas, daquele sotaque baiano, que mais que baiano é um sotaque hiper cachoeirano, cheio de gírias e códigos. Então, assim, me debruçar um pouco sobre esse encontro, assim, eu tinha muito mais material, assim, acho que tinha uma hora e meia de material e que ficou nesses 18 minutos, então também é um condensado, que fui também achando na edição, achando no roteiro, apagando um pouco algumas coisas que são muito íntimas e que não cabiam no filme. Então, basicamente é isso, é um arquivo montado que traz um pouco dessa energia, dessa situação, que talvez é um olhar mais... Porque, enfim, sabe, é interessante também até ver o percurso, assim, onde é que cabe esse filme, né? Onde é que ele se encaixa. Tem gente que assiste e não curte muito, ou não se identifica muito com a proposta, mas eu acho que gravar ele e editar ele, tentar botar ele no mundo, botar ele na praça, mandar para os festivais, tentar trazer as pessoas para esse olhar que é mais micro, né? Que é mais íntimo, que é dos pequenos gestos. Então, quando as pessoas estão assistindo ele, é para que elas façam parte também disso, assim, e que não vai ter grandes acontecimentos, assim. Vai ser tudo muito na camada do cotidiano, do gesto muito micro, muito pequeno, mas que também é simbólico, que também é poético. É isso. Perfeito, Ulisses, obrigado. Agora a gente vai fazer a última pergunta da noite, que vai para a Flávia. Estação Aquários é um filme coeso, mesmo com muitos tensionamentos. Como foi fechar um discurso com 6 pessoas na direção? Desafio. Na verdade, só não foi mais complicado, porque eu acho que no início, a gente já sabia bem o que a gente queria, assim, que era se permitir esses encontros. Pouca coisa a gente provocou, né? Que foi, assim, a entrevista com a Paula, que é essa voz que fala sobre utilizar o meio de transporte, ela, os 8 filhos dela, enfim, e contou várias histórias interessantes. A gente já entendia que a gente teria essa voz, né? Se não seria um narrador, mas que seria alguém que ia conduzir um pouco para esse lado um pouquinho mais do uso social e da história também. E as outras coisas a gente ia se permitir. Então, a gente não impôs nada em relação às meninas, por exemplo, do Islã. Elas chegaram lá com o que elas queriam, com o sentimento delas e sabiam mais ou menos do que se tratava, dessa questão do deslocamento, de transitar, e trouxeram, né, para si, para a gente, essa experiência. E aí é isso, na montagem a gente também, eu acho que, assim, teve poucos momentos, assim, não chegou a ter nenhum conflito. Acho que a gente também teve essa generosidade, essa coisa de abrir, de entender que fazia parte de uma construção, porque não foi só o processo da direção, né? Foi tudo que a gente passou, estava todo mundo ali aberto a essa construção coletiva, como eu falei, né, no início, que veio dentro desse projeto que como a gente não tem ainda aqui uma coisa de formação em cinema, o Ateliê Sesc de Cinema é um espaço que a gente tem muito carinho, ou tinha, né, que eu não sei se ainda vai acontecer. Então, a gente também tá aberto, né? Estava aberto, assim, a essa construção. E eu acho que é por isso que esse respeito, né, pelo espaço do outro, assim, seria bem louco, bem contraditório se a gente não se abrisse a essas opiniões, essas referências e de alguma forma, algumas coisas a gente estava vivenciando junto, né? Afinal de contas, querendo ou não, culturalmente, a gente, por mais que cada um tenha o seu background, a gente tem, assim, essa vivência da cidade e sobre algumas coisas que estavam atravessando pela diversidade da equipe e dessas pessoas que estavam ao nosso redor. Então, eu acho que, assim, foi desafiador, mas foi muito gostoso, assim, entender que a gente ganhava muito mais abrindo, né? Às vezes abrindo mão de alguma coisa para abraçar mesmo a ideia do coletivo de uma ou 2 pessoas. Acho que foi isso.
Obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final, todos os realizadores, né? Foi maravilhoso ter essa troca com vocês. Eu estou apaixonado pelos filmes. Foi um prazer fazer a curadoria dessa mostra. E convido todo mundo a continuar acompanhando a nossa programação. O festival está aí até domingo, rolando todos os filmes para serem assistidos a qualquer momento. Olha que maravilha. E você ainda pode escolher o seu filme favorito através do voto popular. No domingo nós vamos dar o troféu Pajubá para o filme que for mais votado. Assista, vote. Na sexta-feira nós temos a Masterclass de coletivos como forma de produção. No sábado nós temos o Masterclass de roteiro. No domingo, cerimônia de encerramento com a premiação. E todos os filmes para serem assistidos o quê? A qualquer momento. Isso mesmo, gente. A partir de segunda-feira, os filmes premiados nas categorias Melhor Ficção, Melhor Documentário, Melhor Filme Fluminense e Prêmio Especial do Júri estarão disponíveis durante toda a semana com acessibilidade, legenda descritiva, libras e audiodescrição. Esse também é um prêmio para os filmes dessa categoria. Vou chamar aqui de volta agora a minha companheira de curadoria, a Laís, para se despedir e vamos encerrando essa programação. Laís, vem cá. Oi, gente. Enfim, muito obrigada por ficarem até agora assistindo a gente nesse debate. Eu convido vocês a assistirem os filmes da mostra, todos os filmes, não só da mostra do documentário, mas em especial a mostra de documentário, que a gente fez uma curadoria muito carinhosa para vocês assistirem, um conjunto de filmes do Brasil inteiro. A gente tentou abarcar, né, essa questão da regionalidade dos estados, a diferença dos estados, para a gente poder trazer aqui para vocês essa reunião de filmes brasileiros. E eu convido vocês a assistirem esses filmes, a acompanhar o festival até o dia 14? 14, né, Rafa? E, enfim, que a gente possa se encontrar, né? Vida longa ao Pajubá, que esse seja o primeiro de muitas edições, e que a gente esteja junto, força aí na luta, vai passar, a vacina vai chegar, as coisas estão mudando de cenário, e eu estou muito esperançosa e eu quero contagiar todo mundo com minha esperança aí hoje, enfim. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.